Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Canrobert Bueno e Isabel Nascimento, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, você internauta que nos alcança aí pelo aplicativo da Rádio Rio de Janeiro Oficial. Iniciamos mais uma vez o estudo da Gênese no programa Luz na Penumbra, retomando o item 61, um item longo. Tivemos aqui a presença do Rubens, conseguimos segurar ele aqui no estúdio, ele achou que estava saindo no segundo programa, não deixamos. Isabel e eu agarramos ele por aqui, metemos algemas, ele está na mesa para nós darmos continuidade. Você, Isabel, havia dado uma leitura e tinha parado aqui no terceiro parágrafo. Eu vou começar do quarto. Lembrando, terceiro parágrafo, estava lá o finalzinho. Essas manifestações, portanto, serviram para nos fazer conhecer o mundo invisível que nos rodeia e do qual nem suspeitávamos. Apenas esse conhecimento já seria de importância capital, supondo-se que os espíritos fossem incapazes de nada mais nos ensinar. Vamos lá para as suas considerações. Bom dia a todos, boa tarde ou boa noite. Roberto. E você, Rubens? Lembrou que tem outras pessoas no estúdio? Eu só fiz uma lembrança do texto para os nossos amigos. Vamos contextualizar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, pela web rádio. Sejam muito bem-vindos à continuidade aqui do estudo do capítulo 1, o item 61 do livro da Gênesis. Estamos aqui no estúdio, eu e o professor Rubens também, sabia, Canrobert? Amarramos ele na mesa. Que você não está sozinho aqui hoje. Ele levantou achando que ia tomar um café e ir embora, já estava dando tchau. Ele vai voltar porque não acabou o item, então matéria dada é matéria cumprida. Exatamente. Pronto, adaptando. Então, professor Rubens, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo aqui com a gente. Olá, queridos. Agora no terceiro tempo, do item 60, 61, vamos terminar. Né? Vamos terminar. Ordem dada, executada. E uma alegria enorme mais uma vez estar com vocês. Perfeito. Eu vou começar então aqui a leitura para que vocês possam nos acompanhar. Tínhamos deixado a dica, a orientação, né? De vocês lerem o capítulo, né? De vocês pegarem as revistas espíritas que podem ser um material riquíssimo para nos ajudar nesses estudos. Vamos lá. Se você for a um país desconhecido, recusará as informações do mais humilde homem do campo que encontrar? Boa pergunta, hein? Deixará de perguntar-lhe sobre o estado das estradas, simplesmente porque ele é um camponês? Certamente você não esperará obter dele esclarecimento de grande porte, mas no que respeita à sua área de atuação, poderá prestar melhores informações sobre alguns assuntos do que um sábio que não conheça o país. Você tirará de suas informações as deduções que ele próprio não poderia tirar, sem que por isso ele deixe de ser um instrumento útil às suas observações, embora apenas servisse para prestar informações acerca dos costumes dos camponeses? O mesmo acontece nas nossas relações com os espíritos, no qual o menos qualificado pode nos ensinar alguma coisa. Vamos comentar, professor Rubens? Vamos. É a questão da solidariedade do tempo, das horas, dos ensinamentos. Nenhum de nós sabe tudo. Assim como não existe nenhum de nós que não saiba nada. Todos nós temos a possibilidade de ensinar e aprender. Por mais que seja um erudito, um doutor, pós-doutor, ou aquele que usa-se a palavra humilde de forma errônea, a condição dele não permitiu que ele soubesse mais no campo
acadêmico, mas ele tem muito conhecimento de vida, tem muito conhecimento no campo moral. E essas relações, esse complemento, esse avanço dos itens 60 e 61 nos mostra isso, a condição de cada espírito. E aqui, quando Kardec faz essa analogia do camponês, nos mostrando, podemos ter espíritos entrando, né, no que nós falamos no episódios anteriores, da questão dos falsos profetas, pode ter ali um erudito, os espíritos nos falam sobre isso, que podem se usar nomes de espíritos conhecidos, pessoas que passaram entre nós e foram relevantes, para se utilizar das suas más escolhas com relação ao campo moral. E termos em espíritos absolutamente que vão ser vistos de forma humilde, mais uma vez com aspas esse humilde, que tem muita coisa para nos entregar, no sentido em que, por mais que tenhamos conhecimento, sempre precisamos do complemento, do auxílio, do encaixe do outro conhecimento. Aqui nós três, cada um tem uma competência, eu sou da área de humanas, você, Isabel, médica, Canrobert é o homem que sabe tudo, então não tem dificuldade, vamos nos completando agora aqui. Pegou feio, agora vamos pegou nos pesado. Mais uma vez, tenha isso como elogio. Muito obrigado. Mas é só a área de administração e logística, não vai longe disso, você sabe, não. Professor Rubens, quando você estava falando, eu fui... eu acho que tudo que a gente vive na vida, né, tudo que a gente experiencia, a gente aproveita como conhecimento. E eu fui jogada, literalmente, para minha primeira caravana na África. Quando a gente aqui pensa de uma aldeia na África, né, lá na fronteira de Moçambique com Zimbábue, por exemplo, Chicalaquala, o que a gente imagina é que são pessoas desprovidas de tudo, né? Sim. Eu não vou entrar nem na questão histórica para a gente ver como é que a gente olha a nossa ancestralidade. Aí fica muito complicado. Aí vou deixar para outras oportunidades. E lá eu conheci uma coisa que mudou a minha reflexão de vida, que a gente pensa, né, que a gente está indo para ajudar uma pessoa, e como eu fui ajudada? Lá eu entendi um conceito que eles chamam de Ubuntu, eu sou porque nós somos, mas que na verdade eu entendi que aquela era a essência da mensagem do Cristo. Sim. Exatamente. Eu sou porque nós somos. No programa anterior a gente falava muito disso, né? O meu filho, o meu marido e tal. Porque eles têm uma visão da coletividade. Nós temos por hábito não levar doces, até porque pode trazer cáries, algumas coisas para as crianças, mas uma das caravaneiras estava mascando um chiclete e a gente viu que a criança ficou olhando e ela pegou o chiclete e deu na mão dela. O que cada um de nós no nosso mundo, e pelo menos eu com a minha limitação moral, assumo que já peguei muita coisa na escola e comia meu lanche escondido debaixo da carteira para não dividir. Para ninguém pedir. Essa criança ganhou o chiclete e, ao contrário do que a gente com a nossa bagagem moral fazia, ela pegou aquele chiclete e ela foi cortando em micro pedaços que eu acho que caberiam debaixo da unha e dividiu com todas as outras crianças que estavam ali. Naquele dia eu só podia chorar, porque eu entendi assim, eu fui trazida para cá para entender o que é este amor. Então a gente olha as coisas e a gente lendo esse texto me traz muito isso. A gente não pode desvalorizar a oportunidade de conhecimento de cada um. Exatamente. E o que nós colocamos no programa passado é a questão das opções. Se eu tenho, eu lembro que eu coloquei isso, se eu tenho toda a possibilidade, acesso ao conhecimento, e eu não tiver, preferir ter a opção de não utilizá-lo, ou utilizá-lo de forma moralmente delicada, é livre-arbítrio. Essas crianças, essa criança, como você colocou, não tem o acesso, não tem a condição, mas moralmente está no estágio são absolutamente distante de nós. Que trazem uma escola de solidariedade, enquanto nós trazemos hoje uma escola ainda aqui no mundo ocidental de muita competição, muito egoísta. Eu vou me permitir, vocês dois estão colocando um tema que me torna sensível, de fato. Eu agradeço pelo teu elogio, mas eu muito sei que nada sei, repetindo o sábio. E assim,
quando Isabel faz a leitura da linha final desse item 61, que as nossas relações com os espíritos, no qual o menos qualificado pode nos ensinar alguma coisa. Isso me lembra uma passagem que eu tive acesso agora essa semana na rede, e que é mais ou menos assim. É a neta entrevistando a avó e perguntando: minha avó, você podia isso no seu tempo? Não. Você fazia isso no seu tempo? Não. Você tinha essa escolha, ou podia comprar determinadas coisas, ou você tinha acesso à medicina? Não. Você não. E aí ela disse assim, ela fala assim: e agora? Quem faz a entrevista sou eu. E a avó pega aquela prancheta com as mesmas perguntas da neta e pergunta a elas: você pode escolher estudar? Posso. Você pode escolher a quem amar? Posso. Você pode escolher o que você vai se formar? Posso. Você pode escolher para onde ir? Posso. Pois é, você é a realização dos meus sonhos. Olha só a ancestralidade, como nos mostra os espíritos que nos antecederam e que sofreram, como estão aqui. Poderia se dizer menos qualificado, mas na realidade eles estavam renunciando e vivendo uma situação para exatamente realizar esse ponto agora. Que eu vejo. Isso em todos nós temos essa mesma situação. Meu filho pode o que eu não pude, mas ele só pode exatamente porque eu sacrifiquei não ter. Sim. E aí, não é uma questão de escolha, eu quis sacrificar. Não, a circunstância de cada tempo. A circunstância de tempo. De cada tempo. A gente tem que reconhecer isso. Eu sou de uma família pobre, né? Nasci numa família pobre e tive, por exemplo, a roupa que eu tinha possibilidade na época que minha avó podia me dar. Tá? Quando chega meu filho, ele teve a roupa que eu pude dar. Sim. Que era absolutamente diferente. Já com alguma escolha. Já com escolha. Eu tinha aqui, eu tinha, fim de papo. Você não usava o que sobrava dos irmãos mais velhos, não? Não, eu era o mais velho. Ele já era o mais velho. Ele usava o que vinha de alguém já de fora. Eu usava o que vinha dos patrões da minha avó. Minha avó era empregada doméstica, eu usava o que vinha dos patrões dela. Engraçado, Rubens, hoje aqui eu te vendo na bancada, professor realizado, pai, homem formado, servindo aí a tantos e a tantos propósitos, engraçado, sem nenhum trauma, né, por conta dessas dores, nenhum. Né, essas muito coisas pelo passadas, contrário. esse sacrifício, né, porque a gente tem hoje aqui um grupo que fica muito tocado, né, e a gente tem que olhar que a doutrina dos espíritos nos informa exatamente isso. É uma progressão. Gente. Não cobra hoje aquilo do passado, porque não tem, é no seu tempo histórico. E ouvintes, queridos amigos, eu tenho muito orgulho de dizer, e conto isso para todas as pessoas que me conhecem, que eu fui criado, ficava bebê na bacia da minha avó, dentro da cozinha dos patrões dela. Ali eu fui criado, ali eu me formei, e ali foi base para muito, muito, muito que eu sou hoje. Bom, estamos chegando aqui na metade do nosso programa, lendo e refletindo sobre a Gênese, a última obra de Allan Kardec, aqui em Luz na Penumbra, fechando aqui o item 61. 61. O item, porque estamos entrando agora, olha que coisa boa, vamos entrar aqui no 62, que é a página longa, é o último item desse capítulo, mas que também não vamos encerrar não, Isabel e Rubens, vou te dizer Até porque eu vou voltar aqui no que o Rubens estava falando, Rubens, é exatamente isso. Eu tenho muito... A gente comentava informalmente alguns dias sobre isso. Eu sou filha de imigrantes que vieram para cá porque estavam vivendo um pós-guerra numa situação de muita dificuldade. Minha mãe dizia que quando ela foi pegar o navio, o único bem que ela tinha foi uma cesta de frutas que deram para ela poder comer na viagem. E o cara do navio, daquela forma bem ignorante, porque eles vinham naqueles navios, né, em terceira classe, joga isso fora. E ela olhou para o lado e ela contava isso com muita paz e muita tranquilidade. Simplesmente jogou o cesto de frutas fora, pensando: não tem problema, eu vou para buscar alguma coisa melhor. Vieram para cá, ela também foi empregada doméstica, meu pai era motorista, e foi assim que eu me formei médica. Então, assim, não olho para trás com dor. Eu olho hoje em dia e falo assim, entrego a eles, né? Eu honro eles com a minha vida. Minha filha está tendo uma outra existência, outras oportunidades. Nossos filhos têm outras diferentes. E eu falo para ela, honre a coragem
do seu avô e da sua avó. Sobretudo da sua avó, porque seu avô tinha família aqui. A sua avó veio totalmente sozinha. Uma menina que eu hoje olho com 18 anos, sai e larga tudo. Então é isso, vamos honrar e olhar. É a lei do progresso e da evolução. E aí você vai falar, poxa, mas você está falando isso, ainda tem pessoas em situação de muita miserabilidade aqui no Brasil. Temos, mas no mundo, ainda no mundo, as expiações, nós estamos em muitos... Mas assim, temos também a necessidade e o compromisso de fazer escolhas que nos levem a este progresso, assim como você teve essa oportunidade de fazer a escolha com o apoio da sua avó e de todo mundo, e todos nós, é isso, vamos continuar progredindo, porque... Sim. E é importante isso porque nenhum de nós é igual. Logicamente, temos a miserabilidade no mundo, sim, pelas nossas falhas morais. Porque, com certeza, se pensarmos em mundo, tudo que nós produzimos, tudo que a graça divina nos permite, ninguém teria uma vida miserável. Agora, as escolhas que nós fazemos como sociedade, no geral, como mundo, faz com que pessoas não tenham que comer. E outras tenham até para esbanjar. Isso eu vou até colocar fora. uma posição aqui muito pessoal. Não é uma questão de lado, é uma questão íntima. Ponto. Não é quem está certo, não existe. É quem não percebe o outro. Só isso. Não tem uma questão de que é daquele lado ou do outro lado. Não. É uma questão íntima do ser humano, como Isabel bem colocou na experiência dela da África. Você pode repetir a frase do Ubuntu? Ubuntu. Sim. Eu sou porque nós somos. É uma filosofia maravilhosa. Mas essa era a proposta de Jesus, quando ele traz para a gente a questão de que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Se eu amo você, se eu amo Canrobert, ou eu amo qualquer pessoa, eu não vou querer para ela nada menos do que eu quero para mim, né? É viver esse sentimento de fraternidade. Da onde vem a palavra fraternidade? Vem de frater, de ser irmão, de você olhar o outro como irmão. Com o mesmo olhar. Barreiras geográficas, fronteiras, foi criado por nós. Nossa, por isso que eu coloco que são nossas escolhas, infelizmente, de baixa monta moral. Preconceitos, tudo criação do humana. Raciais foram feitos por nós. Um julgamento de que o gênero ao trabalho masculino... foi feito como se o trabalho fosse um pecado, também é uma criação do homem. E nessa questão racial, isso foi um sujeito, eu me recuso a dizer o nome dele aqui, no século XVIII, que sentou e escreveu sobre isso, ele pensou isso. E pensou e desenvolveu, e foi desenvolvendo, houveram muitos adeptos disso, e se criou essa ideia de raça. E que, na verdade, de sempre uma questão lados, de subjugação. De contrariedade. Enfim, o homem vem contrariando a própria entrega do divino, de Deus, para todos nós. Estamos com tempo ainda, Isabel, aqui agora preocupadíssima. Eu pedi para ela me ajudar com o cronômetro do tempo, ela aqui agora ficou atenta. E veja, Can, quando chegamos nesse ponto do item 61, nós vamos perceber que ele fala de camponês, ele vai falar posteriormente do navio, que vai com várias pessoas. É o 62, mas eu vou deixar o 62 não vamos chegar. Pro outro. Eu vou deixar, quando você fala de Jesus, vamos lembrar que Jesus escolhe 12 homens absolutamente diferentes. Simplórios, esse sim pode-se dizer nenhum erudito, né? Nenhum erudito. Nenhum senhor da lei, como está. Exato. E quando ele Lembra de Pedro, com todas as fragilidades e humanidades dele, foi a pessoa a quem Jesus confiou o início da igreja. E olha que Pedro teve muitas e muitas dificuldades. É aquela coisa, e quando Jesus escolhe um erudito, ele escolhe separado daqueles. Que foi Saulo. Paulo, que depois que não existe essa coisa que ele era Saulo e mudou o nome para Paulo. Sim, mas que a gente compara muito. Quando a gente fala, as pessoas, é aquele que é o mesmo. Não é aquela coisa, Saulo era ruim, Paulo era bom, não. É Paulo de Tarso, é aquele espírito que estava encarnado. Porque dá para fazer isso. Eu podia ser o Canrobert, que não era tão bom, e ser o Can, que está um pouco melhor, pode ser? Pode, claro. Vai ficar difícil. E como ele mesmo diz na carta aos Gálatas, né? Ele foi separado desde o ventre por Deus.
O caminho que ele foi seguindo foi outra coisa, mas separado ele já estava, isso é notório. Nós e falamos no programa passado, 2 programas atrás que eu comentei, né? Eu nunca vi nenhum santo nascer pronto, né? Santo Agostinho, Santo Inácio, todos. Agostinho é um grande exemplo Agostinho também. Agostinho é um grande exemplo. Se formos pegar... E santas também, né? Porque senão a Isabel... A representatividade, a representatividade aqui, a gente vai olhando, se ninguém nasceu pronto. São resultado, como espíritos, de um progresso de suas múltiplas experiências, e que esse homem simples, chamado humilde aqui no item 61, é o espírito que vai nos conduzir dentro da nossa necessidade. Simples assim. Eu lembro dessa pergunta, um querido amigo, o Dr. Luiz Mário, falando, numa de suas aulas, muitos anos atrás, ele colocava assim: você cai na selva, está lá perdido na selva, tem o evangelho na mão e tem um índio mateiro. Qual a sua escolha? O índio. A minha é o índio mateiro. Vai ser hipócrita de pegar. O evangelho tem que estar dentro de mim. Deus, agora o índio é o que vai Deus me tirar vai me dar, aqui. claro, ele eu deu um índio. Eu não vou retardar a minha saída, porque o evangelho vai me dizer para procurar ele. Exatamente. E Deus te coloca nessa condição de faz a escolha certa. Não faz a escolha hipócrita para os outros. Deus colocou o índio ali para você. Você não tem essa questão. E aí é aquela coisa interessante. É sempre bom lembrar. Esse homem que Kardec cita, esse camponês, ele está camponês. Nesse momento da sua trajetória como espírito, ele precisa estar encarnado como um camponês simples, com pouca cultura, mas com seu conhecimento necessário para auxílio da humanidade e do seu próprio crescimento. Então é aquela coisa, nunca invejar quem tem muito ou nunca se apiedar de quem tem pouco. Somos todos iguais, estamos em momentos diferentes, pelas nossas necessidades, pelas nossas escolhas. Se eu tenho minhas dificuldades hoje, pelas minhas escolhas passadas. Eu não posso colocar isso na conta de X ou de Y. A culpa, entre aspas, é minha. Eu escolhi. Responsabilidade, melhor. Você achou a palavra melhor. A responsabilidade é minha, só isso. Temos que, sim, auxiliar os que precisam, na condição que estão, para se tornar mais confortável a passagem deles, e trabalhar juntos, sempre. Estamos chegando aqui aos instantes finais do nosso programa Luz na Penumbra, na reflexão sobre a Gênese. Encerramos aqui. Parabéns, Isabel. Parabéns, professor Rubens. Parabéns, Roberto. Muito obrigado. O item 61. Para a próxima semana, retomamos o item 62, encerrando esse capítulo 1º da Gênese. E agradecemos a todos vocês pela audiência, você ouvinte, você internauta que nos alcança aí pelas mídias diversas da internet. Agradecemos o patrocínio, o prestígio dessa atenção, que é motivo primeiro da Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda família pode ouvir, de estar buscando nessa programação 24/7, levar a todos o conhecimento dessa doutrina que é, antes de tudo, libertadora, que nos põe para pensar e que nos põe para agirmos como cidadãos, não só do mundo, mas como seres de Deus. Suas palavras finais, Rubens e Isabel, 30 segundos para cada um. Eu vou deixar por conta do Rubens. Vai lá, Rubens. Agradecer mais uma vez essa oportunidade maravilhosa de estarmos juntos, 3 programas, tratando desses itens tão importantes, o item 60 e 61, e que a graça de Deus sempre esteja conosco, com vocês, nesse trabalho maravilhoso de estudar a Gênese. É isso, gente. Até a próxima semana para mais um estudo da Gênese no programa Luz na Penumbra. Obrigado! Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec.
Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Nós damos continuidade ao estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos estando juntos e sabemos, portanto, que reiniciamos o estudo e as reflexões sobre esta obra. Já iniciamos este estudo, mas ainda estamos no capítulo 1, que trata, segundo Kardec o titulou, o porvir e o nada. E nós temos, a esse respeito, as concepções que implicam necessariamente na visão que nós tenhamos do futuro. Nós já alinhamos essas orientações, essas linhas filosóficas a respeito dessas concepções sobre a vida que nós temos do futuro, e já estudamos, mas agora vamos resumi-las muito rapidamente, porque vamos tratar das objeções que a doutrina espírita oferece a esses alinhamentos filosóficos, quais sejam o niilismo, que nós já abordamos, mas principalmente as questões sobre o porvir e o nada, abordadas ou tratadas nas linhas do materialismo, do niilismo, do panteísmo e da absorção no todo universal. Isto porque tratam essas linhagens filosóficas sobre a individualidade da alma antes e depois da morte. Recapitulando muito rapidamente, nós temos que o materialismo rejeita a existência da alma, do além e de Deus, nega o pensamento como realidade, porque para o materialismo não existe outra substância além da matéria. O materialismo recusa-se a reconhecer a especificidade do psiquismo. Já o niilismo nega qualquer crença e tem um objetivo imediato, que é varrer todas as ideias adquiridas, e o objetivo do niilismo é a total destruição das estruturas sociais, sem nenhuma intenção positiva de renovação. O panteísmo, já aqui também tratado por nós, é uma doutrina que identifica Deus ao mundo, e é como Deus uma força vital imanente ao mundo. Imanente quer dizer, em filosofia, o que é interior a um outro ser. Portanto, o panteísmo celebra ou defende que Deus é concomitantemente, ao mesmo tempo, espírito e matéria, e admite ou pensa que todos os corpos da natureza compõem a divindade, da divindade, são todos os corpos da natureza, as moléculas e os elementos constitutivos da divindade. Deus, portanto, para o panteísmo, é o conjunto de todas as inteligências reunidas, cada indivíduo sendo uma parte do todo. Portanto, cada indivíduo é Deus, ele próprio. Nenhum ser, em consequência, é superior e independente e rege o conjunto de todas as coisas. O universo, então, é para o panteísmo uma imensa república sem chefe, ou antes, segundo Kardec, onde cada qual é chefe com poder absoluto. Isto, evidentemente, contraria aqui a ideia de Deus. Em O Livro dos Espíritos, na pergunta e na resposta que tomaram o número 14, sobre o panteísmo, Kardec pergunta se Deus é um ser distinto ou se Deus é a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas. E a resposta dos espíritos orientadores da humanidade
ao nosso querido codificador, nesta pergunta 14 no Livro dos Espíritos é: se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Então concluem os espíritos orientadores da humanidade a Kardec: Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além, não vos percais num labirinto donde não lograríeis sair. Esta é a conclusão e a orientação definitiva dos espíritos superiores ao nosso querido Allan Kardec. Já sobre a doutrina espírita, essa questão, na pergunta e resposta número 15 no Livro dos Espíritos, nós temos a informação ou a orientação dos espíritos orientadores da humanidade a Kardec. Eles disseram: não podendo fazer Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Isso a propósito da linha do panteísmo. Mas há ainda nesse capítulo 1, Kardec ainda trouxe a uma outra doutrina, a doutrina da absorção no todo universal, que nós sabemos que, na verdade, admite a existência de um princípio inteligente fora da matéria. Em consequência, por causa disso, porque admite um princípio inteligente fora da matéria, a doutrina da absorção no todo universal se defende e diz que não é materialista. Efetivamente, Kardec pensa isto, efetivamente, a doutrina da absorção no todo universal está apenas um passo, além do materialismo. Mas conclui Kardec que as consequências são exatamente as mesmas. Porque pela morte, essa alma volta ao foco comum. Porque o que diz a absorção no todo universal? Que cada indivíduo assimila ao nascer uma parcela desse princípio inteligente que constitui sua alma, que lhe dá vida, lhe dá inteligência e lhe dá sentimento. Ora, pela morte, essa alma volta ao foco comum e perde-se no infinito, qual gota no oceano. Mas então Kardec pergunta: como e por que as consequências do materialismo e da doutrina da absorção no todo universal são as mesmas? Como assim? Ora, ele nos diz que para o homem não faz diferença estar imerso em o nada ou no reservatório comum, aniquilado ou perdendo, na verdade, a sua individualidade. Portanto, conclui Kardec, é como se ele, o homem não, ou o espírito não existisse. E de qualquer modo, então, as relações sociais rompem-se para sempre desse ponto de vista. Porque se para o homem a conservação do seu eu é essencial, então o que lhe importa subsistir ou não? O futuro afigura-se sempre nulo, e a vida presente é a única coisa que interessa a ele e o preocupa. Estas são as questões fundamentais, muito resumidamente, porque já estudamos essas linhas filosóficas mais detidamente, porque agora fizemos um resumo, uma recapitulação, para tratarmos e estudarmos as objeções da doutrina espírita que Kardec oferece aqui, ainda outras considerações além dessas que ele já expendeu quando tratou nestes itens, aqui no capítulo 1, sobre essas linhas filosóficas. Então, vamos a objeções
propostas oferecidas por Kardec. Sobre a doutrina da absorção no todo universal. Se todas as gotas d'água do oceano se assemelham, portanto, possuem propriedades idênticas como partes de um imenso todo, então, por que as almas tomadas ao grande oceano da inteligência universal assemelham-se tão pouco? Ora, se tudo é parecido, como é que são tão diferentes aqui as almas, como nós somos todos diferentes? Por que, então, o gênio e a estupidez, as mais sublimes virtudes e os vícios ignóbeis, por que então estão lado a lado a bondade, a doçura, a mansuetude e a maldade, a crueldade e a barbárie? Por que estas coisas tão diferentes estão juntas se estão no meio de um oceano com os elementos constitutivos tão semelhantes? Kardec ainda desdobra esse questionamento e pergunta como é que as partes de um todo homogêneo podem ser tão diferentes entre si. Será, aqui Kardec levanta uma hipótese, será a educação que as modifica? Mas então, nesse caso, de onde vêm as qualidades inatas, as inteligências precoces, os bons e maus instintos, independentes de toda a educação e tantas vezes em desarmonia com o meio no qual se desenvolvem? E com relação ao papel da educação, Kardec ainda expende aqui comentários. Por quê? Pensa ele e nos oferece a esse respeito, ao respeito do papel da educação. Porque não se discute, então, que a educação modifica as qualidades intelectuais e morais da alma. Quanto a isso, não há dúvida. Mas nesse contexto, o da absorção no todo universal, há uma dificuldade lógica. Quem, então, dá à alma a educação para fazer a alma progredir? Outras almas que, por sua origem comum, também não devem ser mais adiantadas? Ademais, se a alma volta ao todo universal, tendo progredido durante a vida, então está algo melhor. Deve estar algo melhor, algo mais perfeita. Consequentemente, pensa Kardec, e aqui nos oferece essa reflexão. Consequentemente, infere-se que esse todo, com a continuação e ao longo do tempo, encontrar-se-ia profundamente modificado, profundamente melhorado. Então, como se explica saírem incessantemente desse todo almas ignorantes e perversas? Verificamos, então, facilmente, que tal doutrina da absorção no todo universal não se coaduna com a doutrina espírita, porque, fundamentalmente, a fonte universal de inteligência que abastece as almas humanas é independente da divindade. E para a doutrina espírita, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Esta é a pergunta e esta é a resposta no Livro dos Espíritos, na pergunta número 1. Que é Deus? Uma pergunta de feição nítida e profundamente socrática, perguntando sobre o conteúdo, sobre a definição, e não quem, que perguntaria sobre um homem, uma criatura. Portanto, que é Deus? E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E nós aqui
que somos espíritas, estamos na Rádio Rio de Janeiro, que é espírita, eu, Nádia do Couto Vale. E você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, estudando ou dando continuidade ao estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, que apresenta, segundo Kardec, mais objeções, que são as objeções da doutrina espírita ao panteísmo. Nós, então, vamos às argumentações de Kardec, porque, na verdade, o princípio universal de toda a vida, de toda a existência, está na divindade que é Deus. E Deus, portanto, é essa causa primeira, é a inteligência suprema. Mas para o panteísmo, Deus é ao mesmo tempo espírito e matéria, o que evidentemente não está se coadunando com a doutrina espírita. Então Kardec indaga: como um todo perfeito pode ser formado de partes tão imperfeitas? Se cada parte deve ser submetida à lei do progresso, então o próprio Deus deve também progredir, e nós aqui sabemos, porque se Deus é perfeito, ele não precisará progredir. O que precisa progredir é o homem que é criação de Deus, que somos nós, que somos criados na simplicidade, mas com o potencial para progredirmos sempre. Tal é a lei, como assinalou e definiu Kardec. Portanto, se cada parte deve ser submetida à lei do progresso, o próprio Deus, então, deve também progredir? Ora, se Deus, nesse raciocínio, se Deus progride constantemente, então, na origem dos tempos, ele foi muito imperfeito? Mas então, como é que ele se tornou perfeito, não tendo nenhuma outra força, nenhuma outra energia, nenhuma outra inteligência que lhe propiciasse os caminhos para tornar-se perfeito? Mas então, argumenta Kardec, mas então como pôde um ser imperfeito, formado de ideias tão divergentes, conceber leis tão harmônicas, tão admiráveis de unidade, de sabedoria e de previdência que regem o universo? Aqui, naturalmente, o argumento de Kardec nos define quais são as características da criação de Deus que estão aí para nós constatarmos na criação. Leis tão harmônicas, tão admiráveis, de unidade, de sabedoria e de previdência, todas essas leis que regem o universo. E no caso, continua Kardec, e no caso de as almas serem porções da divindade, partes da divindade, elas então concorreram para as leis da natureza? Mas como podem, então, murmurar sem parar contra essas mesmas leis que são obra sua? Porque nós sabemos que as criaturas, na verdade, reclamam. Nós reclamamos contra as leis que nos regem. Ora, se nós fomos considerados como partes da divindade, então nós participamos da criação das leis da natureza contra as quais nós próprios agora nos colocamos. Kardec, então, escreve no item 8 do capítulo 1 desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Kardec escreve no item 8. Uma teoria não pode ser aceita como verdadeira senão com a cláusula de satisfazer a razão e de dar conta de todos os fatos que abrange. Se um só fato lhe trouxer um desmentido, é que não contém a verdade absoluta. Esse raciocínio
primoroso, absolutamente lógico, filosófico e científico, na verdade derruba, põe por terra todas essas outras linhas filosóficas. Mas aqui, Kardec está tratando desse raciocínio do panteísmo e de todos os outros, porque este item 8, na verdade, se aplica como objeção da doutrina espírita a todas essas linhas filosóficas com as quais Kardec nos prepara os raciocínios para fazermos uma espécie de varredura nas ideias que corriam, que eram aceitas à época. Então, do ponto de vista das consequências no plano moral, Kardec conclui que são igualmente ilógicas as ideias ou as doutrinas da absorção em um todo, da perda da individualidade, mesmo que as almas conservem essa individualidade, como querem alguns panteístas. Então, qual seria a consequência? É que Deus deixaria de ter vontade única para ser um composto. Na verdade, nós hoje diríamos uma espécie de combo de miríades de vontades divergentes. Como tantas vontades podem estar num contexto com leis tão harmônicas e admiráveis de unidade, sabedoria e previdência que regem o universo? E se cada alma, aqui nos diz Kardec ainda no item 8, se cada alma é uma parte integrante da divindade, então deixa de ser dominada por um poder superior. Ora, consequentemente, não incorre em responsabilidade de seus atos. Aqui são as consequências gravíssimas dessas ideias. Não incorre em responsabilidade de seus atos, sejam eles bons ou maus. Então, a criatura não incorre em responsabilidade desses atos e a alma. E então, nesse caso, é soberana, não tendo interesse algum na prática do bem. Em consequência, ela pode praticar o mal impunemente. Vejamos a gravidade das consequências desses pensamentos, dessas linhas filosóficas. E no item 10, Kardec, então, nos fala e nos apresenta outras considerações. Então, destes sistemas, materialismo, niilismo, panteísmo, absorção no todo universal, esses sistemas não satisfazem nem a razão, nem a aspiração humana. Consequentemente, decorrem daí dificuldades insuperáveis, incontornáveis. E porque são impotentes para resolver todas as questões de fato que esses sistemas suscitam. Quais então as alternativas para o homem? O nada, absorção da individualidade antes e depois da morte. Ora, a lógica nos impele para a individualidade antes e depois da morte, que esta é a base de todas as religiões desde sempre. A lógica também nos induz a uma outra consequência. A sorte de cada alma deve depender das suas qualidades pessoais, segundo os princípios de justiça, em que cada alma tem responsabilidade sobre seus atos, responsabilidade que implica liberdade para escolher o bem ou o mal. No seu livre-arbítrio, haveria fatalidade incompatível com a responsabilidade nessas outras linhagens que contrariam aqui a doutrina espírita. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta,
piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.